E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoa os irmãos aqui presentes. Deus abençoa os irmãos através da internet. Deus abençoa o nosso irmão Paulo Benjamin, ali em Quilimane, ali na província da Zambésia, em Moçambique. Queremos dar os parabéns para os irmãos ali, que eles já terminaram de construir o tabernáculo. E até agora estava pedindo para eles que vamos ter que rebocar ele por fora, né? Mas por dentro já está pintado, já tem piso. E aí eu mandei, duas irmãs me mandaram uma oferta e eu mandei para ele hoje para fazer 15 bancos. Ele me disse lá que tem mais de 50 pessoas ali, né? É muita gente, né, para ouvir essa mensagem. Deus abençoe o irmão Paulo, um jovem muito esforçado, né? É o pastor ali daquela província, né? Deus o abençoe ricamente. Nós vamos ler algumas escrituras nesta noite. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, né? Depois nós vamos seguir lendo algumas escrituras antes de nós entrarmos na mensagem. É como base, né? Algumas escrituras como contexto. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Aí Mateus 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem, compra aquele campo. Ele não compra o tesouro, ele compra o campo. Grande e soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoa os teus filhos ricamente aqui no tabernáculo, nessa noite chuvosa, fria, mas eles decidiram vir aqui para termos juntos o companheirismo em torno da tua palavra. Nós queremos te agradecer por todas as tuas bênçãos, ter respondido às nossas orações e a irmã Daiane, irmão Jonathan, ter ganhado aquela linda menina que nasceu ontem. Que o Senhor abençoe ricamente, Pai, abençoa-nos com a bênção da revelação da sua palavra. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. No nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Pode assentar, meus irmãos. Deus abençoe vocês, todos que nos acompanham através da internet, né? Deus abençoa desde Roraima, né? Desde Roraima até Pelotas,
Que Deus abençoe a todos vocês, irmão Joseli lá em Roranópolis, lá em Roraima, irmão Marcos, a família do irmão Bruno, lá em Roraima. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma mensagem escondida, né? Eu estou escutando uma mensagem que o tema parece que é uma mensagem que resolve tudo. É mais ou menos assim que o pastor Osmar prega, muito, muito boa. Depois eu vou passar para vocês e colocar no grupo, né? São Paulo diz que se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto. Porque aqui nós temos a Escritura, onde Jesus disse que ele escondeu essas coisas dos olhos dos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. São Lucas 10, verso 21. Na oração ele diz: graças te dou, ó Pai, porque escondeste essas coisas dos olhos dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Agora, Deus, o profeta Isaías disse em Isaías 45:15, que Deus, verdadeiramente, tu és o Deus que te oculta, o Deus de Israel, o Salvador. Ele é um Deus que se esconde, né? Ele no Antigo Testamento, ele se escondeu nos profetas. A forma de Deus se manifestar, ele não se manifesta através do sol, nem através da lua, porque ele poderia muito bem ter usado a lua, o sol, para pregar o evangelho, mas ele escolheu homens. Mas o homem não prega o evangelho por si, por isso que o seminário não pode formar pastores, né? O ministério, o ofício é uma chamada de Deus, né? Deus é que te chama, desde o ventre da sua mãe, para pregar a sua palavra. Agora, Deus ele está escondido naquele homem, Deus está escondido naquela mulher, Deus está escondido naquela criança, e Deus se esconde. Ele se escondeu em Moisés, ele se escondeu em Noé. Agora, Deus, ele muda a sua máscara. Ele muda a sua máscara. Deus é o mesmo, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para toda a eternidade. Agora, a máscara, ele muda. Os profetas, eles eram deuses. Eles eram Deus. Porque Deus estava neles, né? Deus estava manifestando aquele corpo de carne. Veja que Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro, né, escondido no campo. Ele foi lá, vendeu tudo que tinha, né, tudo, ele deixou tudo, ele fez uma renúncia, comprou aquele campo, né, de repente um campo que parecia que não era frutífero, mas tinha um tesouro no campo. Ele não estava interessado na terra para plantar. Era uma terra arenosa, seca, né? Cheia de pedra, mas é que no campo tinha um tesouro. E a mensagem, ela é um tesouro. Cristo é o tesouro. Tem que saber onde ele está, o tempo, né? Aquele tempo, o tempo, aquela estação para você encontrar ele. Você hoje não vai encontrar Cristo na igreja luterana, nem na igreja metodista. Eles já tiveram o seu tempo, né? Nós estamos vivendo em outro tempo. Em outro tempo. Então, ele disse aqui, Apocalipse 2,17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Ele escondeu o maná. E dar-lhe-ei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, veja,
qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Até um novo nome está escondido. Tudo escondido. Aonde estava escondido? Deus escondeu dentro de uma pele de carne. Você baixa a mensagem do desvelado de Deus, poderoso Deus desvelado perante nós. É muito tremenda essa mensagem, né? Como Deus se esconde. Em São João capítulo 16, versículo 12, ele diz: ainda tenho muito que vos dizer, disse Jesus, mas vós não o podeis suportar agora. Ele tinha muito que dizer para aqueles dos dias de Lutero. Ele tinha muito que dizer para aqueles dos dias de Wesley, mas eles não podiam suportar. Tudo que ele tinha para dizer para eles, ele falou através de Brana. Os dias de Lutero, eles não tinham luz do batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham luz nem do batismo por imersão. Eles ainda batizavam como a igreja católica. E também os metodistas também não tinham luz do batismo, nem no nome, nem por imersão. Já os pentecostais já tiveram uma luz sobre o batismo. A luz mesmo, a luz e a revelação veio nos dias de Brana. Que Brana é aquele mesmo relâmpago. Jesus diz: como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Deus escondido. Foi a primeira mensagem que o irmão Brana pregou dos selos, né? Deus escondido e revelado em simplicidade. Veja, Deus nascendo numa manjedoura, né? Deus naquele bebezinho ali, né? Aquele corpo chamado Jesus, né? Porque aquele corpo chamou-se Jesus. Deus estava escondido naquele corpo. O libertador de Israel estava dentro de um cesto, era um bebê. E Deus protegendo no meio daqueles crocodílios, né? Mas ali estava o libertador, né? Deus escondido ali naquele homem, né? Naquele bebê, melhor. Deus ali na manjedoura. E pouca gente puderam ver que era Deus, que era Isaías 9,6, Deus forte, né? Maravilhoso, conselheiro. Isaías 7,14, Emanuel, Deus conosco. Isabel, Zacarias, os pastores do campo, Simeão, Ana. Pouquinha gente puderam ver o que estava ali. Simeão pegou o bebê no colo e disse: Senhor, agora despede o teu servo, eu já vi a tua salvação. Agora, era por revelação. Aquele sacerdote apresentar aquela criança e saber que ali estava o Salvador, ali estava o Messias. Em perguntas e respostas sobre os selos, no parágrafo 77, algo que o irmão Brana, falando sobre a terceira puxada ficou escondido da igreja. A igreja, nos dias do irmão Brana, era a igreja ali dos Estados Unidos, a terceira puxada estava escondido. Porque Deus disse para ele assim: não diga a ninguém. Mesmo ele pregando, eles não conseguiram encontrar. Eles não sabiam que o novo nome era o maná escondido. E Jesus mesmo diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 17... lhes darei o maná escondido, né? E uma pedrinha branca, e nela está escrito o meu novo nome. Tanto o nome quanto o novo nome. Então ele diz: vocês se lembram da terceira puxada? Ele disse: não diga a ninguém. O que foi que eu disse que era isso? Quantos se lembram disso? Certamente. Lembram-se, ali de pé, tentando passar o cordão naquele ilhóis, naquele sapatinho na visão? Vocês vão lendo a mensagem, vocês vão ver isso aí. Ele disse: não se pode ensinar coisas sobrenaturais a bebês pentecostais.
Ele fala também no sétimo selo, 298, o próprio Deus diz para ele, não diga essas coisas. Agora, em Brana estava os 7 selos. Em Brana estava as 7 eras da igreja. Em Brana estava todos os mistérios escondidos. Todos. Eu estava lembrando de Paulo, aprendendo aos pés de Gamaliel, mas dentro de Paulo, que Paulo foi escritor do Novo Testamento. Dentro dele estava o Novo Testamento. Veja aquele menino que ia na escola ali na Áustria, depois se tornou um soldado. Ninguém conseguiu ver quem era aquele menino, Adolfo Hitler. O único que rasgou aquele véu foi Brana. Antes dele se manifestar, numa das profecias, irmão Brana falou que Deus ia levantar um homem na Europa que ia trazer a Terceira Guerra Mundial com o nome de Adolfo Hitler. Veja, ele andando, brincando com as crianças, indo para a escola, mas dentro dele estava a destruição do mundo, Dentro. Chegou o tempo que aquele véu foi rasgado e ele manifestou o que era. Mussolini, Stalin, Eichmann, dentro deles, porque a Escritura fala desses 4 anjos que vieram para destruir a terra. Aquele anjo que ele aparece do sol, ele se levanta e ele disse, pare. É o anjo que parou a guerra, porque a Primeira Guerra Mundial parou e ninguém sabe quem parou. Mas eles vieram para destruir, mas não era tempo ainda. Não era tempo. Os mistérios ainda não tinham sido revelados. Deus, além de ter sua noiva, a perfeição da sua noiva aqui na terra, também Deus tinha os judeus. Ele tinha os judeus. Aqueles 6 milhões de judeus que Hitler, Stalin, Mussolini, que foram mortos ali na Segunda Guerra Mundial, João viu eles na ilha de Pátimo clamando por vingança. Eles não são a igreja, eles não são a noiva, que a noiva não clama por vingança. Eles são judeus. E João viu na ilha de Pátimo. E a voz veio e disse para eles esperar um pouco até que o número dos seus conservos se completasse, que será os 144 mil, que serão convertidos através da mensagem de Moisés e Elias, e também serão mortos pela besta. Então, dentro daqueles 4 anjos, eles são chamados de anjos em Apocalipse 7, Hitler, Stalin, porque ali estava o corpo, a parte humana, mas tinha uma teofania no outro lado. Tinha uma teofania que se materializou neles para destruir a terra, para destruir tudo. Agora, foi necessário um profeta para poder rasgar aquele véu e mostrar quem era. Irmão Brana disse que Hitler teria um fim misterioso, e teve. Mas vamos seguindo a mensagem aqui. Nós estamos na pergunta e resposta sobre o selo 77. Então, ele disse, não diga a ninguém. Então, veja só. Então, essa mensagem tinha que ser esclarecida. Essa mensagem tinha que ser pregada. Irmão Brana não revelou, não disse, pregou, mas não revelou. Não explicou. Mesmo em perguntas e resposta, não explicou. No 216, ele disse que nós estamos agora vivendo num nível superior
acima do cabelo curto. Veja só o que ele diz: deveríamos viver acima do cabelo curto e tudo mais. Esta era agora, estamos de volta a algo agora que Deus está revelando os mistérios ocultos que tinha sido posto no livro antes da fundação do mundo. E aqueles que têm obedecido nessas pequenas coisas, quais pequenas coisas? O ministério tríplice. O ministério tríplice de William Branham, Malaquias 4, Elias, Lucas 17:30, Filho do Homem, e sétimo anjo em Apocalipse 10. Então ele veio com esse ministério tríplice. E como Elias, ele restaura o batismo, a Santa Ceia, o lava-pés. Como nós vamos ter domingo aqui agora, o culto de Santa Ceia. Isso foi restaurado por Elias. Restaurado. Agora, como Filho do Homem, ele vem cumprindo profecia. Sétimo anjo, ele vem revelando os mistérios que estavam ocultos. Então ele disse: e aqueles que têm obedecido nessas pequenas coisas entenderão isto nessas outras coisas. Se não têm obedecido, isso passará acima do entendimento deles, tão longe quanto o leste está do oeste. Simplesmente irá. Agora, como Gideão, ele usa o exemplo de Gideão. Gideão tinha ali 32.000 homens para a batalha. Nos olhos de Gideão, em vista dos midianitas, era pouca gente. O exército dos midianitas era de 1 milhão a mais de soldados. E Gideão tinha ali 32.000. E Deus disse para ele: é muita gente, Gideão, para essa batalha. Então Deus disse, como Gideão separando seus homens, havia milhares e milhares, Deus disse: é demasiado, separa-os novamente. Ele lhes deu outro teste, e separa-os novamente, separa-os novamente, e assim por diante. Foi, até que Gideão ficou com 300 homens. 300 homens, que não iam precisar de usar espada. Eles iam usar uma tocha de fogo, um vaso. Olha aqui. E assim por diante, até ter um pequeno punhado. É onde Deus surpreende o inimigo. Ele manifesta na minoria. Esse é o grupo que eu quero que faça o trabalho. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Disse Gideão: esse é o grupo. E quando eles gritaram, o inimigo se confundiu. Quando ele gritou, o inimigo ficou confuso. Você não precisa fazer força hoje, é só ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Capítulo 10 aos Romanos. A fé é a revelação. O novo nascimento está em você ouvir, porque a fé vem ali. O novo nascimento é fé. O rapto é fé. O rapto está em você ouvir, mas não qualquer coisa, não qualquer mensagem. Você pode ouvir mensagem que vai te colocar na grande tribulação. Nós ouvimos o irmão Branham por muitos anos. Lemos sua mensagem até hoje. Senão nós não íamos conhecer João. Nós não íamos conhecer ele. Nós não íamos conhecer a mensagem. O livrinho que ele comeu para profetizar outra vez. O problema
é que os pentecostais não viram, lá em Michaiaca, naquela reunião ali nos anos 30, eles não viram Deus, quando ele falou de céu e inferno. Porque ele está com uma roupazinha muito simples, dormiu até num campo de milho. Eles não conseguiram enxergar. Por quê? Eles não rasgaram aquele véu. Deus estava escondido naquele véu chamado Brana. Ele tinha muito para contar. Ele ouvia a voz do anjo desde os 7 anos de idade. Aquela voz que dizia: nunca fume, nunca beba, e nunca contamines esse teu corpo, que terás uma obra para fazer quando tiver maiores de idade. Mas eles não rasgaram aquele véu. Já pensou se Ororobit rasgasse aquele véu? Se Osmo rasgasse aquele véu? Ele conseguiu enxergar só a primeira etapa da cura. Alguns enxergaram da profecia. Quando chegou na terceira puxada, eles disseram: o irmão Branham está querendo ser um profeta. Eles deviam ter rasgado. Eles não, como disse o pastor Osmar, eles não deveriam ter pena, não. Rasgado o véu. Eles iam enxergar Deus, né? Se Coré, Datã e Abirão rasgasse o véu de Moisés, eles iam ver Deus, eles iam ter temor em falar. Mas eles não tiveram reverência, eles não tiveram temor. Nem Miriam, nem Arão, o sumo sacerdote, teve temor. Deus estava escondido ali. Deus estava escondido em William Branham. É igual o Novo Testamento estava escondido em Paulo. A justificação estava escondida em Lutero. E aí, se a igreja tivesse enxergado aquilo naquele dia, a santificação escondida em Wesley, só o eleito que rasgou aquele véu e viu. Este é o mensageiro. Soraya Mosley, que pôde rasgar o véu e ver que Deus estava numa carne chamada William Branham. Os demais não viram. Não tiveram luz dos selos. Porque diz o profeta aqui que Deus esconde este alimento do incrédulo. Ele não revela para incrédulo. Às vezes nós queremos, se meu pai visse isso, se o fulano, se o pastor. Não, não é para ele. É para você que está vendo. Ele disse aqui no Desvelado 233. Então, quando Deus, em misericórdia, rasgou aquele véu para eles verem, mas eles estavam tão enrolados em suas tradições, isso continua escondido para eles até mesmo nesses dias. Estava tão envolvido nas suas festas de igreja. Israel estava tão envolvido nas suas festas, porque era muita festa. Eles não conseguiram enxergar. Eles estavam tão cegos com suas tradições que eles não conseguiram enxergar. Eles disseram: nós somos de Moisés. Eles nunca rasgaram o véu chamado Moisés, porque se eles rasgassem, eles iam ver Jesus. Jesus disse: se vocês fossem de Moisés mesmo, vocês teriam crido em mim, porque Moisés falou de mim. Rasga Moisés e vê se ele não está falando de mim. Rasga Isaías e veja se ele não está falando de mim. A igreja deveria rasgar o véu chamado Brana. Eles iam ver novo nome, terceira puxada, segunda vinda, a mensagem de uma só pessoa. O problema é que eles não rasgaram o véu chamado João. Nessa mensagem o pastor Osmar disse: vocês têm que rasgar João.
Porque tem uma mensagem escondida aí dentro. Tudo bem quando vocês apertam o play. Ele disse, aperta de novo. Aperta de novo. Vai, é como o pintinho, vai bicando, que de repente você sai. Eles não rasgaram. Eles viram apenas um homem. Agora, quando você rasga, você vê um profeta. Você vê um precursor do rapto. Você vê o anjo do rapto. Quando você rasga. É a mesma coisa você rasgar Pedro. Você vê batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não rasgaram o véu, Jesus, mas os apóstolos rasgaram. Paulo rasgou. Então ele diz, o mesmo agora, a glória, o poder do Espírito Santo, a glória da Shekinah que vem sobre o crente agora. Quero dizer o verdadeiro crente, que faz com que as obras de Deus e a fé entre nele para crer na palavra de Deus. Tudo isso é escondido aos seus olhos. Ele diz, essas coisas já passaram. É a mesma coisa das pessoas denominacionais dando desculpa do lava-pés. Isso é só um símbolo, né? A gente não precisa fazer. Jesus disse, vocês têm que fazer. É que eles nunca rasgaram o véu chamado Jesus, o véu chamado Paulo. Se eles tivessem rasgado, eles não iam consagrar mulher pastoras, bispas, ensinadoras, porque a Bíblia proíbe, é que eles não rasgaram. Eles trazem um evangelho superficial, intelectual. É o alimento que o povo quer. Eles têm comichões nos ouvidos porque querem escutar mestres, doutores, alguém que fala bem, conta uma história, conta uma piada. Não querem ouvir alguém que diz a verdade. A verdade que te tira daqui. Tem a verdade do casamento, a verdade sobre os filhos, a verdade sobre os jovens. A verdade sobre uma vida cristã. Mas também você precisa da verdade que te tira daqui. Não desses só os 99%. Você precisa completar os 100%. Que é a fé arrebatadora que está nestes 7 trovões. Então em Brana, naquele véu chamado Brana, estavam os trovões. Estava o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º selo. 7 selos estavam ali dentro. 7 eras estavam ali dentro. Agora, tudo que Brana revelou e foi proibido de explicar, estava dentro de João, representando a noiva. Porque a esposa, ela é herdeira. Então, todos esses mistérios revelados estão dentro dela. Aí eles não rasgaram, eles criticaram. O homem foi, mas a voz não. Como é que você vai criticar ou apertar o play? Se a fé vem através de ouvir essa voz. Essa mensagem está escondida ali dentro. Às vezes você diz, não está, eu tenho ela. Está muito além do entendimento humano. Por isso Jesus falou sobre o novo nascimento. Quando você se batiza para ter um companheirismo com o corpo da Irmandade. O batismo nas águas te traz nesse companheirismo na igreja. Mas o batismo do Espírito Santo te leva a ter uma comunhão, a um companheirismo com esta revelação, com Deus. Por isso não é somente o batismo nas águas, tem que receber o batismo do Espírito Santo. O poderoso Deus desvelado perante nós, na página 10,
ele diz assim, então, terra, então ele produziria todas as raças. Ele foi enviado aos judeus, claro, naquela época, mas esse grão de trigo devia cair. Velou Deus em carne humana, escondido dos incrédulos. Ele estava velado, mas escondido dos incrédulos. Mas sendo revelado aos crentes. O irmão Brana foi, sua mensagem está aqui. Os profetas foram, a Bíblia está aqui. Mas Deus continua em carne em você, escondido aí em você. Satanás estava escondido em Hitler, em Stalin, Mussolini, em Eichmann. Ele está escondido no Papa, está escondido em Putin, está escondido em Trump, escondido no governo brasileiro. Mas Deus está escondido em sua esposa, porque ela hoje é ele é ela, ele escondido em você. Por isso, se você não corta seus cabelos, você é uma dama, você se veste decente, você não vai fazer negócio sujo, porque ele está escondido em você. Porque, de repente, você está fazendo negócio e alguém rasga o véu. Diz, crente? Não, é mentiroso, trapaceiro. Ele rouba, ele mente, ele trapaceia. O irmão Ludomar uma vez trabalhava com um irmão e eles foram fazer os acertos. O irmão Ludomar é nosso diácono. E o irmão disse, olha, teu fundo, eu vou depositar, tu saca e me entrega depois, tá? Aí ele foi rasgado. Patrão, crente, trapaceiro. Aí eles não ficam com a gente mesmo. Porque eles não têm caráter. Eles têm que ir embora mesmo. A irmã Damar disse, eu fiz. E tu devolveu depois o fundo de garantia para o irmão? Isso eu devolvi. Está me ouvindo, né, irmão Lindomar? Então ali, Deus se esconde no cristão. Satanás também se esconde naquele homem. Era por anos. Jesus chegou na sinagoga e começou a falar. Hoje tem se cumprido essa escritura. Levantou um homem e disse, este é o Filho de Deus. Jesus disse, cala, espírito imundo, sai dele. Estava escondido ali, já era crente. E sabia que Jesus era Filho de Deus. Tinha conhecimento. Revelação não digo, que o diabo não tem. E Jesus disse, cala. Ele não disse palavrão, não. Ele disse que ele era Filho de Deus. Tem gente que não diz palavrão, não te xinga. Ele disse, não, os trovões são as revelações contidas no 7 selo. E é um demônio. Surra a mulher, trai a esposa, diz palavrão em casa. E vem na igreja, o novo nome é Brana. Quando aquele levantou, Jesus disse, sai dele, espírito imundo. Você vai ver nos evangelhos. O irmão Brana teve essa experiência, quando ele esteve no meio dos pentecostais. 2 homens falavam em línguas, e um profetizava, um interpretava, outro falava em língua. Ora, maravilha, a igreja estava indo às nuvens. Irmão Brana foi ter uma conversa com eles. Ele disse, era um verdadeiro cristão. Ele rasgou o véu de um. Agora, quando ele rasgou o véu do outro, era um hipócrita. Tinha 2 mulheres. E interpretava línguas. Falava em línguas. Mas rasga o véu.
para você ver o que tem dentro. Viu o que tem dentro desse irmãozinho aí? Você vai rasgar, é um pedófilo, é um mentiroso. Goiânia não rasgou João. Se rasgasse, ia ver os 7 trovões ali. Novo nome, a mensagem de uma só pessoa, um profeta entre eles, Ezequiel 33. Criticaram. Se Goiânia tivesse rasgado o véu do pastor Joaquim, tinha visto João. Essa página 10 aqui eu achei tremendo demais. Em João 1, no princípio era o verbo. Eu não quero tomar muito seu tempo, quero poupar minha voz. Sábado estarei em Bom Jesus, ele muito frio, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a ele, unigênito do Pai, cheio de graça. Agora, no princípio era o verbo, uma palavra é um pensamento expressado. Eu achei isso aqui tremendo. No princípio ele nem mesmo era Deus. Você sabia que Deus não era Deus no princípio? Agora, a nossa palavra inglesa hoje, Deus, significa um objeto de adoração. Era só ele, e não era Deus. Era Elohim, aquele que existe de si mesmo, o eterno. Para ser Deus, ele teve que criar adoradores, anjos para lhe adorar. Você não vê hoje que as pessoas adoram os jogadores de futebol, adoram os ídolos do futebol, da música, da política? Eles são deuses, né? São deuses para aquele povo que lhe adoram. Por isso o Senhor, a adoração, ele quer que dê só a ele. Quando você adora outro Deus, você está condenado. Se adora um clube de futebol, você está condenado. Se adora a política, você está condenado. Você está fazendo daquilo um Deus, o bezerro de ouro. Quando Israel saiu do Egito, forçaram Arão a fazer um bezerro de ouro, e eles adoraram. E eles chamaram aquele bezerro de Elohim. Oh, aqui estão nossos deuses que nos tiraram do Egito. Deus matou quase 3.000 pessoas ali naquele dia. Porque ele tirou o povo para adorar ele. João 4:24. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ver se a gente termina aqui. Então, como é confuso para a mente, né? Pode-se fazer uma pessoa um Deus, pode-se fazer qualquer coisa um Deus, mas no Antigo Testamento, em Gênesis 1, no princípio, Deus, a palavra usada é Elohim. Elohim significa o que existe por si próprio. Que diferença é a palavra Elohim comparada com nossa palavra Deus? Elohim significa o que existe por si mesmo. Agora, a mente humana enlouquece se você for tentar entender o eterno. Ele é cheio de atributos. Nós somos atributos dele. Atributo é aquilo que sai. Eu tinha os meus atributos, Samuel, Paulo, William, Jabes, Janice, Lídia, os que saíram de mim. Agora, nós saímos de Deus, mas tem aqueles que não saíram. Por isso o alimento é escondido deles. Porque ele disse aqui, no início, esse verbo, o verbo é a palavra, é aquele pensamento expressado. Deus se expressou
O Verbo se fez carne, se expressou em carne. Esse atributo que eu existia nele antes que houvesse mundo também, você também, foi manifesto, foi expressado aqui nesse corpo, no seu corpo. Aí quando ele começa a te mostrar isso, você vê a sua grandeza, como ele está te exaltando, o que ele tem preparado para você, como ele é feliz por ter você crendo nessa mensagem, nessa palavra. Então, como é confuso para a mente humana, pode-se fazer uma pessoa um Deus, mas Elohim é aquele que existe de si próprio. Aí você, veja só, você é eterno, eu sou eterno. Salomão disse, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Na tradução aquela atualizada, antiga, eu tenho uma delas ali. Ele colocou a eternidade para que ele não descobrisse as coisas de Deus. Agora, quando ele traz um profeta para revelar, o profeta tem o consciente e o subconsciente ligado. Ele não precisa sonhar, ele vê as coisas de olhos abertos. Por isso nós sabemos essas coisas, porque veio do coração de Deus, que um profeta é Deus manifestado em uma carne. Aí vocês nos dias do irmão Brana tropeçaram em Deus, nos dias de Jesus tropeçaram em Deus, e nesses dias, no século 21, tropeçaram em Deus, em João. E agora estão tropeçando na esposa. Deus escondido novamente é a mensagem escondida. O tesouro escondido no campo. Você ainda não comprou o campo. Você pensa em furtar o tesouro? Pague o preço. Aperta o play e paga o preço. A fé vem pelo ouvir. O homem foi e vendeu tudo que tinha. Venda tudo, larga tudo, seu orgulho. Deixa tudo. E abrace. É como o jovem rico. Jesus tocou ali no ponto fraco dele. Às vezes Deus toca no nosso ponto fraco. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. O pastor Osmar disse assim, nem Jesus queria nada dele. Dá para os pobres. E vem, me segue e terás um tesouro no céu. E ficou triste. Porque o coração dele estava aqui, naquilo. Ele poderia estar no dia de Pentecostes recebendo o Espírito Santo, pregando, dando sua vida por Cristo, mas morreu logo em seguida. E a sua alma se encontrou no inferno. Não levou nada. Deixou os irmãos ainda perdidos com aquele inventário, brigando por aquela herança. Ele não rasgou o véu. Tinha conhecimento. Conhece os mandamentos? Sim, desde a minha juventude. Mas os mandamentos estavam em carne. Tinha que rasgar Cristo. Mas ele não quis rasgar. Pedro rasgou. Madalena rasgou e viu. A mulher do poço viu que ele era profeta. Mas Pilatos não rasgou aquele véu. A mulher dele rasgou. E viu. E você aí, através da internet? Você tem rasgado esse véu de Apocalipse 10, 8 a 11? Você tem rasgado. O que você tem visto aí? O que você tem enxergado?
Você tem provado desse livrinho? Para finalizar, Desvelar de Deus 85. Ele fala sobre construir, aquele homem que constrói sino. E ele disse, todos os sinos têm um tinido diferente, mas o material é o mesmo. O chumbo, o metal ali, o ferro é o mesmo. Mas por que tinidos diferentes? João não é Brana. O material é o mesmo. Brana veio curando, revelando, profetizando. João vem profetizando outra vez. Comendo o livrinho, profetizando outra vez. E o som é certo. É como um homem que constrói sinos ou fabrica sinos. O moldador, cada sino tem que soar diferente do outro. Os mesmos materiais, mas um tanto de ferro, um tanto de aço, um tanto de bronze, para fazê-lo dar o tinido. Essa foi a maneira que Deus fez. Ele formou este com aquele. Eu sou diferente. Ele me formou diferente. Eu não sou o pastor Joaquim, nem o pastor Osmar. Não sou o pastor Mendes não é eu. Mas nós somos do mesmo material, do mesmo play. Cada sino tem que soar diferente do outro, os mesmos materiais. Então ele disse, esta foi a maneira que Deus fez. Ele formou este com aquele, e aquele com este, e este com aquele outro, até que ele obteve exatamente o que ele queria. É assim que ele desceu. Deus desvelando a si mesmo em uma coluna de fogo, através dos profetas. Então, no Filho de Deus, o qual ele era Deus. Ele não era uma segunda pessoa da Trindade, ele era Deus em carne. Manifestou como Pai criando, como Filho dando sua vida por nós, como o Espírito Santo nos salvando, revelando nesse dia a nossa salvação. Então ele disse, o mesmo Deus, trazendo exatamente de perfeição a perfeição, de glória a glória. Essa é a maneira que a igreja vai. Observe, através das eras. Da mesma maneira, através do seu profeta, ele tem se revelado. Aqueles não eram exatamente profeta, eles eram Deus. Elias era Deus. Eliseu era Deus. Isaías era Deus. Jonas, que a baleia vomitou em Nínive, era Deus. Seus ministérios eram diferentes, o material era o mesmo. Paulo era Deus. Ele disse, vocês têm me recebido como o próprio Senhor Jesus, como anjo de Deus. Se fosse possível, vocês dariam até seus olhos para mim. Vocês ficariam cegos para me enxergar. Brana era Deus. Você fala que os outros foram, e esse? E chega em João, João era Deus. A esposa é Deus. É Deus em dois pés nessa terra. É onde está escondido Deus. Você. Veja que aquela criada, ela disse assim, tu estava com ele, né? O outro disse, não, mas ele fala igual a Jesus. Vai indo que você começa a falar igual a ele. Aí ele disse, a tua fala está denunciando. Ele disse, não, mas nem conheço esse homem. Ele disse, não, mas a tua fala é igualzinho. Por quê?
Pedro escutava ele dia e noite. Você escuta Brana, João, dia e noite. Você começa a falar como ele, viver como ele. E o dia que alguém rasga esse véu, vê Brana. Quando vê Brana, vê o novo nome, vê Jesus. Isso vai ficando gostoso, bom, né? Assim disse ele, pois o que eles falaram era a palavra de Deus. Eles eram a carne na qual Deus estava velado. Eles eram deuses. E Jesus disse para aqueles judeus. Jesus disse, ele mesmo, e disse, como pode me condenar quando eu digo que sou filho de Deus? E a vossa própria lei diz que aqueles para os quais veio a palavra do Senhor eram deuses. Vê? Então isto era Deus, formado em um homem profeta. Vê? E a palavra do Senhor veio a este homem. Então isto não era o profeta era o véu, mas a palavra era Deus. É muita gente que escandaliza-se, né? Quando eles vão rasgar o véu, eles veem Deus. Diz, não, mas não é profeta. Profeta esconde Deus. A noiva, a esposa do cordeiro é profeta, ela esconde Deus. Quando o mundo rasga, eles veem Deus. Tanta coisa que tem para a gente consertar, né? Quando a gente escuta isso, saber que Ele está escondido aqui dentro, aquele Deus que se esconde. Quantas coisas a gente tem para consertar, né? E alguém disse, não, mas ele fala igual a ele. E Pedro negando. Mas o dia que ele recebeu o Espírito Santo, ele preferiu morrer de cabeça para baixo, crucificado. Ele tinha Deus, Jesus em plenitude dentro dele. Jesus disse, eu estarei em vós. Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai. Você é a morada do Senhor. São Paulo disse, nós somos a morada do Deus vivente, santuário do Espírito Santo. Ajude e abençoe teus filhos em toda parte, em nome de Jesus Cristo. Amém.